Bom dia, ferreiros! Sejam muito bem-vindos à série Forjando Resultados, a série que alta performance não é mais uma opção, é a única opção. Meu nome é Vinícius Antônio, você está no primeiro podcast temático do Brasil e hoje o nosso convidado está imperdível. Vamos falar muito sobre educação, vamos falar muito sobre política, vamos falar muito sobre desenvolvimento e o principal, né? Como que, tão jovem, a gente consegue transformar todo o nosso potencial em potência. Então, Nicolas Ferreira, seja muito bem-vindo à Forja, meu amigo. Bom dia, obrigado aí, Vinícius. É um prazer estar aqui, pô. E gostei muito já da sua chegada, do trocadilho de ferreiro, tem tudo a ver mesmo. Você se identifica com alguma coisa que a gente falou aqui? Você vivencia isso na sua vida, cara? Claro, com certeza. O Vinícius falou aqui, né, antes aqui nos bastidores aqui, pessoal, com relação, né, ao ferreiro, né, do processo de você realmente ser moldado. E acredito que a vida realmente é assim, né? Te dá umas pancadas, mas pode ter certeza que aquilo ali é pra te afiar e te deixar no seu propósito. E, cara, você tão novo, 27 anos, né? Carrega uma responsabilidade tremenda. Eu acho que dos maiores desafios que a gente vem percebendo nesse processo de desenvolvimento é você conseguir dar um resultado efetivo jovem. Porque além do próprio desafio do resultado em si, você tem uma série de questões que você precisa abdicar quando é jovem para você ainda conseguir se manter focado nesse caminho. Então, hoje a gente quer entender, conhecer um lado do Nicolas aqui, do lado que teve que abdicar de muitas coisas, a gente quer entender o que é isso, o que você teve que aprender, que habilidade você teve que desenvolver, para hoje você conseguir gerar os resultados que você tem e você conseguir dar conta de tamanha responsabilidade. Então, cara, o que você acha que você nasceu para ser político, cara? Acho que sim. Acho não, tenho certeza. Eu acho que eu sempre gostei de lidar com pessoas. E nisso daí a política é a base da política, né? Saber conversar, saber dialogar, saber ceder, saber também ser firme, né? Dá para poder ser flexível, mas não deixando sua firmeza de lado. E eu acho que a política ela é um ambiente onde isso é colocado à prova. Então, eu sempre tive o objetivo realmente de entrar na política. Não fazia as coisas para isso, que eu acho também que isso é um grande erro das pessoas, que elas fazem muitas coisas buscando o sucesso. Mas o sucesso é um resultado. Uma consequência. É uma consequência, ela não é o fim. Então, desde sempre, poxa, fazendo os meus vídeos, fazendo ali os meus posicionamentos na internet, eu nunca fiquei buscando um seguidor, buscando a aprovação. Pelo contrário, eu queria que a verdade fosse levantada, que meu posicionamento fosse abrangido e se fizesse sentido para as pessoas, elas estariam comigo. E aí, quando que você entende que você, de fato, tinha essa característica, esse potencial para ser, tipo, um político? Então, aí que tá. Eu acho que desde criança, assim, eu sempre tive um senso de justiça muito grande. Então, poxa, ali na sala de aula, você já toma a frente de algumas coisas, eu gostava de fazer trabalho, eu gostava de dar pitaco, não coloca isso aqui pra cá, vira isso aqui pra lá. Então eu sempre gostei, assim, de realmente tomar as rédeas daquilo que eu estou me propondo a fazer. Desde um trabalho de maquete, que aí eu queria que, poxa, a maquete a minha tem que ser a melhor, cara. Minha mãe me ajudava e tal, sempre pegava aí o pessoal mais antigo, né? Pegava aquele New York Lux, que era um gel, aquele gel meio transparente pra fazer o marzinho assim da maquete. No sul a gente usava erva de chimarrão pra fazer a parte da grama, do mato, assim, mas lá na Minas não deve tomar chimarrão, né? Não, lá em Minas toma café e pão de queijo. Mas e daí, cara, a gente inventava muita coisa. Então, eu sempre tive uma mente muito criativa. Eu sempre, assim, gostei muito de aprender também com as pessoas, assim, sabe? Eu, por exemplo, aprendi a tocar bateria, assim, praticamente sozinho. Então, só olhando, só observando. Então, meus tios ali eram mais velhos, né? Eles tocavam na igreja. E eu sempre ia nos ensaios. Então, basicamente, para eu poder chegar e tocar como, digamos, titular na equipe de louvor, eu passei anos só olhando. Então, basicamente assim, eu sempre gostei muito de aprender, entendeu? Mas quando a gente pensa, por exemplo, assim, o cara quer ser um jogador de futebol, o cara quer ser um atleta, um empresário, enfim, ele tem várias referências, assim, pra ter o norte do que vai fazer, do que precisa ser feito, enfim. Mas quando você pra fazer, eu quero ser político, cara, como é que você aprende? Tipo, com quem que você aprende? O que você tem que aprender? Porque é muito, tipo, não tem algo formalizado no sentido, política é isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Até mesmo porque faltavam-se bons exemplos, né? Eu acho que Exatamente. É isso. No futebol você tem muitos bons exemplos por conta da técnica, né? Eu não digo nem questão moral, eu digo questão da técnica. O jogador tá ali pra poder fazer gol e ponto.
E dentro da política, um bom legislador, né, como um deputado federal, como um senador, um governador que já está no cargo executivo, tem que fazer uma boa gestão. Basicamente, ele tem que apresentar, de fato, resultados, né? Apresentar resultados e ser uma pessoa transparente, de boa gestão, enfim. Eu acredito que as referências que eu tive, primeiro, em 2013, 2014, na época do impeachment da Dilma, você tem um movimento muito grande dos brasileiros, né, para poder tirar uma pessoa que estava numa má gestão, fazendo uma péssima gestão e também cometendo um crime de responsabilidade. E nisso, poxa, você tem diversos políticos eclodindo, né, com os seus discursos. E um deles foi o ex-presidente Bolsonaro, com as suas falas contundentes, polêmicas, mas eu via algo genuíno nele. E eu sempre me perguntava assim, poxa, por que o político não fala a verdade? Por que o que todo mundo falando aqui, para ele usar no debate, ele não usa? Porque durante muito tempo a gente realmente ficou numa falsa oposição, onde a gente acreditava que o PSDB era oposição ao PT. E hoje eles estão completamente moldados. Entendi. Então acaba que esse período, a coragem e a firmeza de um político contava muito. E eu vi isso no Jair. Eu vi nele uma pessoa assim, corajosa, vi nele uma pessoa firme e falando o que parecia que estava agarrado na garganta de todo mundo. E, óbvio, você tem outras pessoas que complementam o seu caráter político. Seja filósofos como Roger Scruton, como C.S. Lewis, que é um filósofo cristão, que era ateu e virou cristão. Você tem o próprio Churchill ali com relação aos seus discursos, porque Churchill, muita gente fala assim, vocês não fazem nada, só ficam falando. Mas Churchill foi lembrado exatamente pelos seus discursos. Então a fala para um político é o maior instrumento que ele tem. Então me inspirei também muito também nas falas, nos discursos eloquentes também do Churchill. E dessa forma fui trilhando, caminhando e também gerando minha própria personalidade. E até porque eu acho que quando surge esse posicionamento de você, sempre que você fala algo que você acredita e você defende isso, naturalmente as pessoas que não acreditam nisso viram nos maiores casos não os seus inimigos, mas os seus adversários. Seus adversários. Sim. E quando você nesse tempo que você viveu assim, e você vem desenvolvendo esse trabalho, você entende que essa era a melhor maneira de fazer isso? Nesse posicionamento, dessa forma, teria outras formas de defender algo sem causar tanto adversários? Ou não existe esses... Não, assim, hoje o campo que a gente tem, o campo brasileiro político, ele é totalmente homogêneo. Então você tem só um lado falando, e foi durante muito tempo isso. Então como você entra numa guerra, onde está 1 contra 2 contra 100, e você não quer que tenha retaliações? É impossível. Impossível. Eu sempre digo, olha, se eu estou numa guerra, eu não estou preocupado com o meu bem-estar, eu não estou preocupado se eu vou tomar tiro ou não. O soldado, quando ele está na guerra, ele está preocupado em cumprir uma missão, ponto. E essa missão exige sacrifício, essa missão exige com que você tome arranhões, marcas na sua vida, que ninguém outro faria. Por isso que você é um soldado. Por isso que você foi convocado para uma guerra. Agora, querer buscar, entre aspas, apaziguar uma guerra onde o seu inimigo ele somente ataca e ele não te dá nenhuma trégua, você está fazendo basicamente o que Churchill diz. Olha, um apaziguador é aquele que alimenta o crocodilo para poder ser o último a ser comido. Ou seja, as pessoas que tomam uma posição, Vinícius, de, entre aspas, apaziguador e de normalidade e de um falso equilíbrio, elas não serão poupadas futuramente. Entendi. Elas só serão as últimas pessoas a apagarem a luz. E quando você está vendo um carro vindo em sua direção e você vai ver que vai bater, você faz o quê? Você desvia. Ou melhor é desviar. Mas eu digo assim, se você tá dentro do carro, eu duvido você ficar em silêncio. Sim. Você grita. Sim. Porque o grito, ele é um sinal de que um perigo está vindo, de que há algo, né? há um perigo eminente que está vindo tirar talvez a sua vida, o seu conforto, a sua privacidade, a sua liberdade. Então hoje nós precisamos de fato gritar, porque as pessoas não estão conseguindo mais ouvir o perigo que está à frente delas. Porque é como se eu estivesse dentro do carro e veio uma pessoa e colocou a venda em um, colocou a venda em outro, dentro de um ônibus, para ser melhor, colocou a venda em várias pessoas e só você está sem venda.
E aí, se tá vindo um perigo, só você vai ver, só você vai gritar. E talvez tem gente querendo dormir. Ô, silêncio isso, eu quero dormir, tô no ônibus. E você fala, mas gente, tá vindo algo. Não, silêncio, eu tô de boa aqui. O cara colocou uma venda aqui em mim, eu tô confortável. Então, acaba que aquele que denuncia o mal tá sendo mais criticado do que o mal. Uau. Sim, entendi. Ou seja, eu hoje denunciar o corrupto... Passa a ser o errado. Passa a ser... Eu denunciar o criminoso passa a ser o crime. Uau. Ou seja, como que eu fico calado perante tudo isso? E, cara, olha como é louco, porque isso, independente do segmento, ele acontece, né? Porque quando a gente começou tudo isso, e a gente falava que a nossa causa era que, cara, todo mundo tem um potencial e todo mundo pode ter transformar esse potencial em potência. Todo mundo pode dar certo. A gente acredita nisso, desde que você esteja disposto a pagar um preço de um processo que é doloroso pra caramba. E a gente, na nossa cabeça, no início, cara, a gente não via a possibilidade da gente ter um hater. Tipo, cara, a gente não vai ter alguém que vá contra isso, até porque todo mundo quer ter um resultado expressivo. Cara, e chegou um dia que a gente começou a receber mensagem: o que vocês querem falar de ficar dando resultado aí, não sei o que, as pessoas devem se cobrar muito menos, vocês são responsáveis por começar a criar essa cultura da pessoa se cobrar muito e tudo mais. E naquele momento eu me questionei, cara. Só que quando a gente começa a conversar com as pessoas que passam por aqui, irmão, todo mundo que tem um resultado expressivo, ninguém fala sobre, não, medalha pra todo mundo pode ganhar. Irmão, não tem isso. É quem trabalha mais, quem estuda mais, quem levanta mais cedo, quem faz mais. E aí você começa a entender que não tem como você fugir dessa parte de você não ter os adversários, porque você acredita naquilo de fato. Eu não gostei dessa coisa, desde a escola. Chega lá, educação física lá. Ah, mas por exemplo, eu não sei como é que fala aqui em São Paulo ou em Santa Catarina, mas lá o futebol é a pelada, né? É a peladinha. Eu nunca gostei de peladinha de assim, tem 3, o time já ganhou 3 vezes, troca. Você quer me deixar desesperado. Aí, ó. É falar assim, não, já ganhou 3, agora troca. Eu falo, mas como que troca? Tô ganhando. Eu tô ganhando. É isso, cara. E assim, por que vocês vão trocar? Porque assim, é como se fosse, eu tô lá jogando lá o FIFA, e eu coloquei no modo difícil. E aí eu não tô ganhando, eu vou e coloco pro modo fácil. Vai perder o sentido, porque o sentido é você conseguir ultrapassar aquela barreira e ganhar. A satisfação de você ganhar de um time difícil, mas você tendo persistência, ela vai te dar muito mais satisfação do que se você reduzir o nível e ganhar na primeira. É isso aí. É muito mais satisfatório você conseguir. Poxa, eu vou passar aqui de fase, passei de fase. Putz, consegui. Depois de uma semana eu consegui passar essa fase. Do que você voltar um passo atrás em facilidade e passar de primeira. Mas todo mundo que atinge um nível expressivo de resultado independente do segmento tem um padrão mental de comportamento, assim. Cara, ninguém fala de medalha pra todo mundo. Todo mundo, em algum momento, treinou mais, trabalhou mais. Então, eu acho que a competição, a competitividade... Eu vi um documentário do Michael Jordan, não sei se você chegou a ver, né, The Last Game, que, assim, ele competia em tudo, assim. Era papo de quem acerta a moedinha mais próximo da parede. E, assim, eu sou assim, cara. Eu não gosto de perder. Assim, pode ser em empopar, sabe? Vamos ver quem aguenta ficar mais tempo aqui no podcast hoje. Então. Poxa, vamos... por exemplo, o cara me fala assim, poxa, eu vi aquelas... Eu nunca vi, mas assim, aparece no TikTok, né? Aquelas provas de Big Brother, né? Sim. Por exemplo, eu vi um dia desse, num maior canal, acho, da internet, eu esqueci o nome dele, que assim, você colocava a mão no carro e o último a soltar ganhava. Meu irmão, se eu tiver nessa competição, coitado de você. É papo do meu braço cair, entendeu? E eu ganho, porque assim, eu fico assim, é só isso. É só isso. Eu fico assim, eu só vou ter que botar a mão e vou ganhar um carro. Você não só com a dificuldade de ganhar um carro. Assim, eu vou ficar aqui eternamente. E as pessoas não, as pessoas assim, no mínimo desconforto, no mínimo atrito, as pessoas já realmente deixam de lado. Mas por quê? Porque é aqui, cara, a mente controla o corpo. E eu não tô querendo dizer também que assim você deva buscar somente resultados em detrimento de qualquer coisa, não. O que eu estou querendo dizer? Porque também nem sempre resultado diz respeito a sucesso, tá? Por exemplo, nós temos a história de Jó. Jó, ele foi uma pessoa que não teve resultado. Pelo contrário, Deus quis usar ele no sofrimento. Então, não ache que você somente vai ser uma pessoa de sucesso quando isso é atrelado à questão financeira, quando isso é atrelado a uma questão de roupas e dinheiro e de carro, porque o diabo também teve resultado. E não é por isso que ele teve sucesso. Ele enganou 1/3.
dos anjos que estavam no céu. 1/3 dos anjos que antes, outrora, estava na presença de Deus, hoje estão no inferno porque o diabo teve resultado. Então, ter resultado não significa que você está indo no caminho certo. Isso é o primeiro fato. E o segundo, de que hoje, muitas das vezes, numa busca por um pensamento só de sucesso positivo, resultados, a pessoa acaba não pensando que, e se Deus quiser te usar no seu sofrimento? E se Deus quiser te usar na sua dor? Teve um rapaz que foi perguntado a respeito disso, aquele Nick, que não tem os 2 braços e as 2 pernas. Sim. Uma mulher perguntou para ele assim no fim da administração, olha, você preferiria ter os 2 braços e as 2 pernas? Toda pessoa falaria sim, porque a falta desses membros atrapalha a sua vida, tem N dificuldade. E ele respondeu de uma maneira muito sábia. Ele falou, olha, se não fosse para eu servir a Deus como eu sirvo hoje, eu não gostaria. Esse é o entendimento que uma pessoa tem que ter. Se dessa forma aqui eu sirvo mais ao meu propósito e a Deus, então eu prefiro estar nesse local. Mas esse ambiente nem sempre talvez seja um ambiente de conforto. Pelo contrário, talvez Na maioria das vezes não vai ser. Talvez esse momento seja um ambiente de desconforto. Então, olha só, na minha mente, por exemplo, eu fico incomodado, eu fico desconfortável quando eu tô confortável. Então, quando, tipo assim, tá tudo muito quieto, sabe? A tropa de elite, esse burro tá parado demais. Aí você vai lá com uma peruca. Eu falo, exato, eu falo assim, poxa, vamos animar esse parlamento aqui, sabe? Eu falo assim, cara, eu preciso levar uma mensagem pras pessoas, sabe? Eu preciso levar uma verdade para essas pessoas. As coisas, assim, estão muito fáceis pro meu inimigo. Tá muito fácil hoje, poxa. Hoje você pode, por exemplo, chamar um padre de pedófilo, chamar um pastor de bandido. Você pode colocar crucifixo no ânus, como as feministas fizeram. Você pode caçoar da imagem de Jesus com cenas obscenas. Mas se você fizer qualquer uma dessas coisas contra um ministro do Supremo, por exemplo, aí você vai preso. Mas com um homem que mudou a história entre antes e depois dele, que morreu, que ressuscitou para pelo menos 1 bilhão de pessoas no mundo e é considerado Deus, para essas pessoas não há respeito. E para essas pessoas isso é meramente liberdade de expressão, caçoar da sua fé. Agora, emitir a sua opinião sobre crianças trans, aí eu sou homofóbico. Eu emitir opinião sobre homens que estão entrando dentro do banheiro de mulheres, aí eu sou transfóbico. Eu dizer que a mulher está perdendo seu espaço para homens que se sentem mulheres, aí eu mereço cadeia. Mas para um menor estuprador, aí ele já merece somente uma passada de mão na cabeça. Mas quando a gente para pra pensar nisso e eu fosse te perguntar, tipo, cara, onde que tá o verdadeiro problema? Porque isso é resultado de alguma coisa. Sim. Isso que vem acontecendo é resultado de alguma coisa. É resultado do quê? Da cultura, do povo, das pessoas que estão à frente. O que acarretou nisso? Porque assim, eu que sou teoricamente leigo na política, e eu acho que para a maioria das pessoas é um absurdo a gente em 2023, a gente tá tendo que falar sobre liberdade de expressão, cara. É um negócio muito arcaico ter que discutir isso hoje em dia. Devia ser um negócio já meio que básico para a maioria das pessoas. Como que a gente chega numa situação como essa de regredir a esse ponto, cara? Você concorda comigo que a cada 3 gerações, a 4ª já esquece da primeira? Tá. Ela não teve contato. Ela não tem contato com, por exemplo, hoje, os jovens de hoje, as pessoas, por exemplo, que nasceram em 2010, 2013, eles não lembram do maior escândalo de corrupção que o país já teve, que foi o Mensalão. Talvez fala Mensalão, a pessoa nem sabe o que é. Mensalão foi a compra de votos, compra do parlamento com cash, dinheiro, pelo presidente da República, que na época era o Lula, e foi condenado, inclusive. E as pessoas esquecem disso. As pessoas em 2013, 2014, elas invadiram o Congresso. As pessoas estavam revoltadas, sabe por quê, Vinícius? Por conta do aumento de passagem de 20 centavos. Hoje, a passagem deve ter aumentado, sei lá, R$2, R$3, e não há revolta alguma. Aquelas mesmas pessoas que estavam na Copa do Mundo revoltadas por conta de não ter saúde, não ter educação, não ter segurança, mas ia ter Copa do Mundo, hoje estão ao lado deste governo que, na época, gastou milhões de reais para construir estádios,
mas que morria gente em leito de hospital. Ou seja, a memória de um povo, ela é muito preciosa para aqueles que querem dominá-la. Tanto de manter ela viva, quanto também de simplesmente apagar, deletar da memória. E isso é fruto de quê? De uma cultura. De uma cultura que lá atrás você passa por Antônio Gramsci, pela Escola de Frankfurt, você passa por esses estudiosos que saíram ali da guerra e foram até as universidades dos Estados Unidos e começaram a se infiltrar numa nação que foi fundada por pais cristãos, conservadores. E hoje, infelizmente, você tem uma agenda cultural completamente contrária a princípios e valores e limites. Então é daí que provém. Hoje, por exemplo, você chega dentro de uma faculdade, você que está me vendo aí agora aí, chega, faz um teste, chega lá na sua faculdade e pergunta assim, quantas meninas aqui querem ter filhos? Pouquíssimos. Pouquíssimos. E se responder, vai responder lá na frente, depois de eu ter aproveitado a minha vida. Ou seja, se aqui no Brasil o aborto ele não emplaca, porque nós temos valores muito rígidos e primorosos da igreja, que a pessoa ainda consegue se conter, não vou matar uma criança só porque eu fiz sexo de maneira desregrada. Mas talvez o aborto não cole com essa pessoa, mas o desestímulo a formar uma família, sim. Então, como você consegue destruir uma família? De diversas maneiras, diversas ferramentas. Não é só o bem que tem ferramenta. Não é só o bem que também tem um ferreiro. A esquerda também tem um ferreiro muito forte. E ela, muitas vezes muito mais atrativo. E muito mais persistente do que a direita. O que isso quer dizer? De que quando se chega, por exemplo, na faculdade, não existem verdades absolutas. Menos a do professor. A do professor é absoluta. O que ele falar é o que eu vou seguir. E aí a pessoa entra na faculdade, fica 5 anos. Talvez o cristão que entra na faculdade, no primeiro mês ele não se torne um ativista LGBT ou feminista. No terceiro mês também não. No primeiro ano também não. Mas a esquerda vai ter mais outros 4 anos. E ela é persistente. Ela baixa todo dia. Um dia você pode estar fraco espiritualmente. Um dia talvez você está fraco emocionalmente. Talvez você tenha brigado com seu pai, com a sua mãe, está passando por problemas até passionais, sabe? De amor, que todo mundo passa. E ali que a esquerda vai vir, assim como o Rabino, né? Vinha com mel ali, né? Vai com mel ali na boca e vai te atrair, porque é muito mais atrativo. Tá, e por que não tem esse mesmo movimento, por exemplo, também da direita? O que difere, por que facilita muito mais a esquerda, por exemplo, do que o movimento de direita desse? Porque o que acontece? Ninguém gosta de limites. Ninguém gosta de limites. Ninguém gosta de sacrifícios. Ninguém gosta de ceder, sabe? E acredito que as propostas da esquerda, elas são muito mais atrativas, porque elas não possuem nenhum tipo de responsabilidade. Pelo contrário, se você acha que você, por exemplo, não é bonita, a culpa não é que talvez você ou não se cuida, etc. É porque a outra quer impor um modelo de beleza. Porque eu não sou próspero. Mas por quê? Porque a sociedade inteira ela é capitalista e me escraviza. Mas porque eu não consigo achar um bom marido para mim. Não é porque você não se dá o respeito ou você não é atrativa para homens retos. É porque a sociedade inteira é patriarcal e oprime a mulher. Então é muito fácil. Quando você não consegue a básica, é muito menos esforço, poxa. Como você vai salvar o mundo? Você assumindo as suas responsabilidades individuais? Não, batendo palma pro sol. Como você vai fugir, você vai resolver seus problemas e os encarando? Não, você vai fumar maconha, você vai esquecer deles. Ou senão você vai reunir numa roda de amigos, vai beber, vai se entregar aos seus prazeres e assim você vai esquecer dos seus problemas. É muito mais fácil, mas é muito mais perigoso as consequências. Isso aí, o preço é muito mais caro lá na frente. A curto prazo, Vinícius, tem uma frase muito interessante que diz o seguinte: por conta de prazeres passageiros, enfrentam-se grandes tormentas. O mundo de hoje, ele não está entendendo a gravidade de pequenos prazeres, porque não sabe as grandes consequências disso. Se a pessoa, na hora de fazer um ato, soubesse o que vai acarretar, a pessoa não faria. Mas isso seria injusto com a própria vida. Porque basicamente você seria quase que um futurologista. E aí você, entre aspas, você moldaria você mesmo. Sim.
Agora, qual que é a maneira da gente não fazer isso? A gente não pode ver o futuro. Nós não temos substrato para poder ver o futuro. O presente está acontecendo ao mesmo momento que a gente está falando. Então, o único substrato de estudo que nós temos é o passado. Então, o sábio, de fato, ele precisa olhar o passado. De entender o que aconteceu com as pessoas que tomaram tal Exato. decisões. Você não precisa cometer um crime para saber qual vai ser a consequência disso. Olha para trás. Mas o que fez o Nicolas, por exemplo, assumir uma outra direção? Por que o que afastou o Nicolas de um caminho como esse, por Cara, exemplo? eu fui criado em um lar cristão, onde meu pai e minha mãe nunca deixaram o diálogo ser fechado e o questionamento ser cerceado. Pelo contrário, meus pais sempre me incentivaram a questionar, até eles mesmos. Então, sempre quando eu perguntava algo a respeito da Bíblia, a respeito daquilo que eu acreditava, meu pai pegava a Bíblia para poder me explicar. E isso me dava firmeza. E quando eu olhava o exemplo do meu pai e da minha mãe, isso me fazia recusar as propostas que eu não conhecia. Então, por exemplo, você sempre compra um morango. O morango é gostoso, o morango é bom, nunca te deu problema de saúde. Ou seja, tudo bem comprar. Mas talvez o preço dele é mais caro, mas nunca te deu problema. Certo dia você chega no supermercado e tem um cara vendendo morango por 1/10 do preço. Aparentemente parece a mesma coisa. Aparentemente parece ter o mesmo sabor. Só que mais barato. Só que muito mais barato. Uau. E aí você compra e passa mal e vai ter que gastar com o médico, etc. Eu nunca quis passar esse risco. Então eu falava que não, isso aqui é bem melhor. Eu já sei que isso aqui dá certo. Esse novo aqui eu não sei se dá certo. E isso é o que um conservador faz. Ele conserva aquilo que é bom. Então por que eu vou me arriscar em uma nova aventura, sendo que eu não sei as consequências daquilo dali? Isso não quer dizer que eu sou o contrário à evolução, no sentido tecnológico, ao progresso, a coisas novas. Pelo contrário. Mas até que isso seja introjetado na minha vida como base, como princípio, isso precisa passar pela prova do tempo. Entendi. E vira uma bola de neve, né? Porque se dentro de casa a pessoa não tem essa estrutura familiar que você teve, ela fica mais suscetível a isso. Sim. Logo, ela pega esse outro direcionamento, logo a casa dela também estará mais suscetível a isso. Com certeza. E aí vira um ciclo que não se acaba não tem fim. Aí ela vai pegar isso de outros locais. Então, por que eu vejo que a esquerda ela tem um foco tão grande em desestabilizar a família? Seja através da sua sexualidade, seja através da identidade, seja através da função do pai e da mãe e o papel dos filhos, seja através da educação que é transferida dos pais e destinada para a escola. Por que eles têm tantas armas para a família? Porque a família ele é o menor núcleo com maior laços. Você pode ter uma empresa de 3 pessoas, mas ela nunca vai ter um laço tão forte quanto um pai e uma mãe, sabe? Sim, quanto uma mãe para o filho, quanto o filho para o pai. Ou seja, ali que você de fato vai ser educado, ali que de fato vai ser forjado. Por isso que eu sempre bato na tecla de Nicolas, qual que é a salvação então? O que a gente tem que fazer para poder resolver o nosso país? Forme família. Forme uma família bem estruturada. Forme filhos onde eles serão luz para esse mundo. Mas quando a gente pensa no lance da família, e a gente está falando hoje, na sua grande maioria, de um indivíduo que ele está totalmente desestruturado, talvez seja a palavra. Será que esse indivíduo, se a gente não trabalha nesse indivíduo, ele vai conseguir formar boas famílias, cara? Tipo assim, o cara já tá todo destruído, né? Porque ele vai conseguir formar uma boa família com tantos traumas, com tantas dificuldades. Por isso que eu vejo o seguinte, hoje as pessoas estão muito mais preocupadas em não transformar pessoas, mas usar pessoas. Sim. Ou seja, eu acredito que nós temos que transformar as pessoas. Eu até hoje não conheci nada que transforme pessoas como o evangelho faz. Sim. Porque transformar uma pessoa não é dar alimento para ela. Somente. Transformar uma pessoa não é dar só a vestimenta para ela. A própria Bíblia diz, olha, se a pessoa está precisando de alimento, dê alimento para ela. Se a pessoa está precisando de vestimenta, dê vestimenta para ela, é o que ela está precisando. Mas somente o evangelho consegue te transformar. Então, em Romanos, por exemplo, fala, olha, transformai-vos, né? Não se conformeis com esse mundo, mas transformai-vos através da renovação da vossa mente. Então, eu só conheço uma coisa neste mundo que consegue
transformar e renovar a sua mente, que é o evangelho. Por isso que eu vejo que para qualquer caso, repito, qualquer caso, pode ser do maior criminoso até o mais, talvez, digamos, santo, aquela pessoa ela consegue ser transformada pelo evangelho. Até mesmo por quê? Porque quem dá essa condição dessa pessoa ser transformada não sou eu, não é você, não é uma empresa, não é um business, não é um network. Eu acredito que é um homem que ressuscitou. Ele pagou o preço por isso. Ninguém mais conseguiria pagar. Então, por isso que eu acredito que há transformação nele. Então, por isso que eu vejo que se uma pessoa ela quer ter uma família bem estruturada, formada, com objetivos claros para poder mudar esse mundo, isso precisa passar por Jesus. Eu não posso fazer com que Jesus, pela repetição, deixe com que isso seja algo comum. Eu não posso deixar o fator extraordinário de Jesus. Hoje as pessoas estão colocando como se um filme da Marvel fosse mais extraordinário do que uma ressurreição de Jesus. Então hoje os jovens conhecem a história do Thor. Hoje os jovens conhecem a história do Batman, conhecem a história de um monte de gente. Mas ele não conhece a história de um cara que veio, ele não precisava, ele morreu, ele foi humilhado, ele naquele momento o pai dele o abandonou, porque Deus não habita onde há pecado, e naquele momento ele estava com todos os pecados ali em si, para poder pagar um preço. Ele morre, ao terceiro dia ele ressuscita. Ele deixa o Espírito Santo, que você vai ter livre acesso a mim, o que você precisar. Por quê? Porque eu te criei. Então é muito mais fácil agora você ter acesso a mim. Então ele deixa o Espírito Santo. E aí ele faz uma promessa de que, olha, anda segundo o meu caminho, de forma obediente, de forma reta, porque você será recompensado na vida eterna, a sua verdadeira vida. Isso aqui é uma passagem que você precisa ultrapassar. Ou seja, não seja tão apegado a essa vida. Essa é a história, para mim, que consegue transformar. Uau. Histórias de políticos, talvez a minha história possa inspirar, mas assim... O que transforma de fato... Cara, de verdade, esqueça tudo do que eu fiz, tudo que sei lá, sua pai, sua mãe já fez. Mas lembra da cruz, cara. Mas isso começa na escola também, né? Porque, por exemplo, na escola a gente fala sobre Aristóteles, sobre Platão, Sim. sobre inúmeros filósofos, e a gente não fala de Jesus. Fala. Que mudou a história de fato, que dividiu o tempo em duas partes. Sim. Então, já começa aqui, né? Eu acho que já tem desde o início, inconscientemente, um direcionamento talvez por um lado não tão nesse sentido que você está apresentando aqui. A esquerda, ela trabalha de diversas formas, como eu disse. E um dos instrumentos é destruição de símbolos e destruição de personagens, de heróis. Hoje, por exemplo, se você chegar numa escola e perguntar quem conhece a Anitta, levanta a mão. Todo mundo. Se você perguntar quem conhece Felipe Neto, levanta a mão. Todo mundo. Se você pergunta quem conhece Marielle, levanta a mão. Todo mundo. Agora, se perguntar assim, quem conhece André Rebouças? Quem conhece Joaquim Nabuco? Meu avô é Joaquim. Só não é Nabuco. Mas isso, não é Nabuco. As pessoas não vão saber. E aí que tá o grande problema. Quando você não conhece a sua história, você não consegue formar a sua identidade. Então, assim, a gente só consegue ser de maneira plena o que nós somos quando a gente conhece de fato a nossa história, a nossa identidade. Quando você não tem uma identidade, é muito fácil de alguém imprimir uma em você. Então, eu me lembro que antigamente mesmo, a moda era restart. Era Sim. tudo colorido. Depois, era tudo emo. Sim. Era tudo preto. Depois, era calypso, que já era uma coisa, sei lá, o calypso era uma coisa meio brega, digamos assim. Depois veio, sei lá, o funk. Aí depois era o sertanejo. Aí depois... E a mesma pessoa, ela passou por esses todos tipos de identidade. Não que seja errado você gostar de diversos estilos de música. O que eu estou querendo dizer é que hoje, principalmente os jovens, por eles terem força, âmbito, entusiasmo com as coisas, eles são muito moldáveis. Só que você precisa ter uma identidade fixa. Caso contrário, alguém sempre vai estar imprimindo uma em você. Não, você não é homem, você é cisgênero. Não, você não é mulher, você é feminista. Não, você não precisa ter filhos. Você precisa falar todos. Isso, você não fala boa noite a todos, você fala todes. Sabe, não, você é criança, você escolhe o que você quer ser. Entendi. Ou seja, isso são impressões de identidades. Por isso que eu retomo.
Quando a gente fala a respeito de filosofia, eu te pergunto, onde a gente consegue ter um círculo perfeito? Onde? Eu vou virar um entrevistado aqui agora. Onde? Um círculo perfeito? Onde que a gente consegue ter um círculo perfeito? Você consegue desenhar um círculo perfeito pra mim? Não. Onde que a gente consegue achar um círculo perfeito? Ué, a gente usa instrumentos pra isso. Um compasso? Mas, ainda assim, um compasso, você dá um zoom assim, você vai ver imperfeições. Seja no papel, tem imperfeições. Tá, entendi. Então Somente não sei. na matemática. Tá. Na matemática a gente Aham. consegue. Você faz uma fórmula e você tem um círculo perfeito. Sim. Isso é defendido por Pitágoras, se eu não me engano. Mas, quando você olha a perfeição do círculo, eu acredito que um ser que consegue fazer um círculo perfeito seja Deus. E por que onde que eu quero chegar? Quando você tem um círculo perfeito, digamos, aqui a matemática, ela vira uma referência daquilo que é a perfeição. Então, você faz um comparativo se o círculo é um círculo bom ou não, de acordo com um referencial. Sim. Se você coloca isso para outras demais questões da vida, como virtudes, você também tem que ter um referencial. Então, onde está a perfeita justiça? Eu acredito que é em Deus. Então, como que eu vou fazer esse equilíbrio? Tudo que está mais próximo desse círculo perfeito chamado justiça, de fato é a justiça. O que é a verdade? Deus fala, eu sou a verdade e a vida. Então, ele é meu exemplo de verdade. Então, eu vou pegar algo e vou ver quão próximo ele está dessa verdade. Ele está aqui, então ele não está próximo da verdade. Isso aqui provavelmente é uma mentira ou uma falsa verdade. Então, tudo que está mais próximo de Deus, de fato, é o correto. A minha identidade, quem eu sou? Eu tô próximo desse círculo perfeito daquilo que eu sou ou eu tô longe? Tô caminhando em direção a isso Só ou que as não? pessoas Tá. não têm esse referencial. Por isso que elas estão perdidas. Sim. Então tem vários círculos. Qual que é o círculo verdadeiro? Não sei. Tem pode ser gente que qualquer olhando um, o quadrado e achando que é círculo. E se você falar que é círculo, você é circofóbico. Sim. Entendeu? Saquei, Essa que é a questão. saquei. Então, quando você não tem referências, cara, você se perde. E por isso que constantemente a Bíblia, por exemplo, fala para você ter constância. O que significa constância? É um trabalho repetitivo para poder, de fato, saber onde você está. Então, onde eu estou, por exemplo, na minha caminhada cristã? Você vai pegar como referência quem? Os cristãos de agora, Nutella, que você não pode falar que ele está pecando? Não, ele não é o círculo perfeito. Você vai pegar Jesus. Opa, em Efésios aqui fala que você tem que denunciar as obras infrutíferas das trevas. Aqui na Bíblia fala que a luz não pode ter comunhão com as trevas. Na Bíblia fala que da mesma fonte não sai água salgada e doce ao mesmo tempo. Ou seja, esse é o meu referencial. Tudo que sai disso já não é o meu referencial. Por que tem muita gente hoje que se perde na sua identidade? Porque não tem um referencial de identidade. Quanto mais você é parecido com Deus, mais você é parecido com você mesmo. Porque aí é a sua verdadeira identidade. Cara, entendi o que você falou e eu concordo 100%. Vou trazer uma questão aqui pra gente, pra entender como que você enxerga isso. Então, por exemplo, o seguinte. A pessoa que não tem esse referencial, como é que ela vai concordar com você que esse é o melhor modelo de sociedade? Show. É tipo falar assim, como que eu sei que é você está certo e não eu? Isso. Né? Tem um livro do William Lane Craig que chama Em Guarda, que ele diz a respeito de valores morais objetivos e valores morais subjetivos. O que isso quer dizer? Eu, por exemplo, gosto muito de banoffee. Inclusive, comi um hoje maravilhoso. Obrigado, Paulinho. E ó, a Paulinha tá. nunca tinha feito até você vir. Então a gente vai até conversar com a Paulinha depois, cara, porque assim... Não, ficou maravilhoso. Pode fazer né? sempre. Eu Então, espero que ela faça de Então, verdade. pô, já pra mim a minha melhor sobremesa é banoffee. Pra você, qual que é o doce que você mais gosta? Pudinzinho, né? Pronto, isso é subjetivo. Tá. Então, é um gosto totalmente subjetivo. Lá na Irlanda tem homens que usam saia, por questões culturais, tocam lá o instrumento lá e tudo. Aqui no Brasil, homens não usam saia, ou pelo menos até então não usava. Usa cropped agora, né? Mas enfim, homem não usa saia, em sua maioria aqui. Uma questão cultural, mas também é subjetivo. Vou falar que é errado ou certo. Com relação a isso, você pode ter um valor moral subjetivo. Contudo, existem valores morais objetivos universais. O que isso quer dizer? Da mesma forma como prestar solidariedade a alguém nunca vai ser considerado algo ruim, da mesma forma como partir o pão com alguém que está passando fome não vai ser considerado algo ruim, da mesma forma como matar um inocente é errado. Independente de onde você esteja, independente da sua cultura. Por exemplo, nós temos tribos indígenas que quando nasce gêmeos, eles acreditam que uma alma é a alma má e a alma é boa. Tá.
Como eles não sabem distinguir qual é, eles matam os dois. Tem infanticídio dentro de algumas tribos indígenas nesse sentido. Você tem, por exemplo, em algumas culturas orientais, por exemplo, onde a mulher recentemente pôde poder tirar a carteira de habilitação. Mas, por exemplo, o homossexual, em vários países orientais, ele é jogado de cima do prédio. Ele é morto por conta da sua sexualidade. Tá. Isso é errado. Você não pode matar um homossexual porque ele é homossexual, né? Isso é crime. Independente de onde você esteja, de qual cultura você esteja. O que acontece? O que hoje nós temos como certo e errado não é uma mera construção social. Ah, isso aqui foi construindo socialmente. Não. Acima de tudo, é uma construção racional. Por que eu não mato um inocente? Porque faz parte. Mas faz parte da dignidade da pessoa humana. Ela, da mesma forma como eu tenho direito à vida, ela também tem direito à vida, e eu não posso retirar a vida ao meu bel prazer. Caso contrário, isso é um início de todas as ditaduras, de todos os genocídios. Eu posso tirar a vida daquela pessoa porque ele é judeu. Tá, então... Sabe, eu posso, por exemplo, escravizar ele porque ele é negro. Você compreende? Então, assim, a maneira da gente convencer as pessoas disso é através de não fatores somente históricos, culturais, mas também de fatores racionais. E aí a pessoa vai começar a compreender. Isso eu digo no campo fora religião, fora cristianismo, tá bom? Agora, para a pessoa passar a acreditar com relação a Deus, a Bíblia, ela precisa colocar a Bíblia como uma regra de fé e ela precisa fazer o que a Bíblia manda. Isso é na parte cristã. Mas os valores objetivos não necessariamente estão, Vinícius, atrelados a pessoa acreditar ou não em Deus. Por quê? Porque pode ter um ateu, como eu tenho certeza que tem valores morais, que acha errado, por exemplo, o aborto. E ele não acredita em Deus. Então de onde ele tirou isso? Porque eu acredito que o valor moral universal que provém de Deus, ele independe se você acredita nele ou não. É tipo a lei da gravidade, não importa se você acredita ou não, ela vai funcionar. Exatamente. Ela vai, independente do que aconteça, tá? O certo é certo, mesmo que ninguém o faça, e o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Não é porque antigamente a escravidão era correta porque estava em lei, que era certa. E só passou a ser errada porque a lei foi revogada. Não, já era errado lá também. Ou seja, a lei, muitas das vezes, ela não pode ferir o valor moral, porque ele precede isso. Então, suponhamos, aqui no Brasil, é aprovado o aborto aqui no Brasil, pode matar crianças igual na Colômbia foi aprovado até 24 semanas. Poxa, 6 meses. Foi aprovado lá, pode matar uma criança 6 meses, prematura. Se isso for aprovado aqui no Brasil, não vai passar a ser certo. Não vai passar a ser correto. Porque isso fere um precedente da vida, da dignidade humana. Fere a ciência. E aí quem serão os negacionistas? Eu tenho certeza que tem um monte de gente que nasceu prematura no mundo de 6 meses. Ela não é uma vida? Isso é uma vida depois que sai da barriga? Sim. Então crianças prematuras, então não era vida, era o quê? Era um abacate da barriga da mulher? Não, era um ser vivo. Então o ser humano ele não é um ser humano em potencial, ele é em essência. Eu nunca vi um óvulo fecundado virar um abajur, virar um helicóptero. Já viu uma mulher grávida de helicóptero? Eu nunca vi. É sempre de um ser humano, olha que incrível. Nunca é de um Sim. sabe, de uma bola. Entendi. E aí, por isso que eu falo, isso aí é o quê? Isso além de ser ciência, isso é algo racional. Então, hoje, qual que é o grande fator? É a relativização. Quando tudo pode ser tudo, na verdade, isso não é nada. Entendi. Só que quando você usa o caso do matar o inocente, óbvio que é um caso bem extremo. Sim. Mas esse mesmo princípio, a gente pode dizer que é como se fosse a pessoa hoje, nos tempos de hoje, falar o que você vai ou não falar, o que você pode ou não falar? Segue o mesmo caminho? A liberdade de expressão ele é um debate muito discutido há muito tempo, né? Com relação até onde vai, se tem que ter um limitador. Por exemplo, com relação à piada. Nós temos aí o exemplo, por exemplo, do humorista Léo Lins, que a justiça mandou deletar e proibiu os shows onde ele falava a respeito de determinados temas. E muitas pessoas questionam, até onde vai a liberdade dele fazer uma piada sobre o síndrome de Down, sobre autismo, sobre deficiências físicas, sobre obesidade, sobre cristãos, sobre padres, sobre nazismo, sobre... Enfim, você tem um debate muito extenso com relação a isso. O que eu vejo é que existem pessoas muito bem
programadas, planejadas, não para poder discutir o tema, mas para poder dar um veredito sobre o tema. Entendi. Ou seja, é isso aqui e acabou e nós não vamos discutir. Por exemplo, tudo isso aqui que eu falei, com relação ao valor moral, etc e tal, ainda é um debate em decorrência. O William Lane Craig, por exemplo, vocês podem ver aí, eu nunca vi ele perder um debate. Nunca. E ele já debateu com 5 maiores, eles dizem cavaleiros do ateísmo, né, que é o Charles Dickens, ou Dawkins, acho que é Dawkins, o Dickens é o escritor inglês, o Charles Dawkins, você tem o Atkins, você tem vários que ele já debateu e nunca perdeu. Mas é um debate constante e, ó, alto nível. Não é menininha de 15 anos de idade que tá lá revoltada, dando piti e fazendo TikTok. Mas são coisas muito bem aprofundadas, um debate muito extenso. Então, nesse caso, por exemplo, da liberdade de expressão, eu tenho os meus posicionamentos. Eu acredito que é muito mais perigoso ter um limitador nesse sentido, por exemplo, da piada, do que quando tem a abrangência e as pessoas entendem que piada é piada. Porque se a piada for levada a sério, ela deixa de ser piada. Então, todo mundo vai se sentir ofendido, porque toda piada é uma microagressão. Poxa, por que eu posso fazer uma piada com um pastor, mas não posso fazer uma piada com uma loura? Tipo assim, por que a gente ignora quando fala... Por que é pesos diferentes? Porque, tipo assim, poxa, ninguém vai levar a sério uma piada quando fala que tipo, uma loura é burra. Tipo, é óbvio que a cor do cabelo de uma pessoa não vai determinar se ela é inteligente ou não. Isso é óbvio que não vai acontecer. Então a gente, tipo, é uma piada, claramente. Por que a gente não faz isso com outros demais temas? Ou não mais faz, né? Porque isso foi politizado, isso foi colocado um discurso de vitimismo, então ninguém pode sofrer nenhum tipo de microagressão. Então, geralmente, eu questiono, se você tá ofendido com tudo, eu acho que o problema tá muito mais com você do que com os outros. Entendi. Sendo bem sincero. E quando a gente pensa nesse formato, naquilo que a gente vive hoje, e aí você trouxe um cenário pra gente do lado do que você acredita que deveria ser o certo e que geraria melhores resultados, quando a gente imagina esse cenário que a gente vive, e a pessoa até que acredita nisso, acredita nesse cenário, o que a gente pode esperar como resultado, como lá na frente, o que descreve pra gente, que você por ser mais inserido, consegue detalhar melhor, aonde isso vai chegar, cara? Caos. Caos. Caos completo. Por que eu digo isso? Primeiro, que eu acredito na Bíblia. E segundo, porque eu vejo que a sociedade hoje, cada vez mais, ela tem sido escrava dos seus prazeres. Se todos nós, sem exceção, estamos aqui nessa sala aqui, a gente não entender que nós somos seres passíveis de cometer erros, falhas, pecados, etc., que nós precisamos matar cada dia esse homem dentro de nós, a gente vai se entregando. Hoje, as pessoas estão treinadas a serem movidas por dopamina, por prazer. Então, ela não consegue recusar uma bebida. Ela não consegue recusar uma festa. Ela não consegue recusar um cigarro. Ela não consegue recusar uma infidelidade. Ela não consegue recusar sexo. Ela não consegue recusar nada. E eu te pergunto, quem é livre? Quem diz sim pra tudo ou quem tem a condição de dizer não? Eu sou livre. Eu consigo dizer não pra alguma coisa. O mundo não. Eles só dizem sim, 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 sim pra tudo. Porque tudo aquilo que me dá prazer, eu preciso permanecer. Então, se eu tô ouvindo uma música, essa música tá destruindo a minha vida. Ela fala sobre, porque trair não tem problema, é porque eu tenho que dançar e rebolar até não sei o que horas, só gera lascívia em você, sensualidade. Não me importa se essa música está trazendo tantas mensagens negativas para mim. Isso me faz bem. Isso me gera prazer. Não importa se o ambiente que eu vou é lotado de pessoas sem alvo, sem meta, gente cheio de traumas, cheio de dores, sabe? Como, por exemplo, muita boate muito baile funk sabe? Gente depressiva, sabe? Gente realmente que tá triste, pessoas que estão sem rumo, pessoas que estão órfãos de bons sentidos. Não importa tudo isso. Eu tô lá, quero estar lá porque aquilo me faz bem. Não importa se depois eu chego em casa e choro. Tem uma ressaca. E tem uma ressaca absurda, não importa. O carnaval, pra mim, basicamente é isso, assim. Se dá um pico muito grande. A pessoa fala assim, nós vamos preparar o ano inteiro pra poder destruir minha vida em uma semana. E depois passar o resto do ano me recuperando. Você tem noção quantos relacionamentos, quantas vidas,
quantos péssimos experiências que pessoas passaram no carnaval, porque ali eu tenho certeza que já aconteceu, não só no carnaval, mas em todas essas festas, né? Que hoje praticamente virou tudo, né? Festa de São João é funk, pô, São João tá lá assim, pô, nada a ver. Tá ligado? Ah, isso aí não tem nada a ver comigo, não. Entendeu? O pessoal lá rebolando e tal. São João tá assim, comigo? Não, isso aí não é minha festa, não. Minha festa era outra coisa, entendeu? E assim, e hoje tudo virou realmente isso, motivo pra lascívia, prazer. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que daqui pra frente, infelizmente, é só pra trás. Mas isso é motivo pra eu deixar de fazer o meu propósito? Não. Eu acredito que a gente é luz e sal. O sal tem a característica de conservar, então eu vejo que esse mundo é uma carne podre, que quanto mais sal vai retardar o processo de apodrecimento, mas ela tá podre. Então o meu foco é esse. E o sal também ele dá sede. Então acredito que nós temos que ser como o sal. A gente tem que dar sede nas pessoas, de falar, putz, eu quero o que esse cara tem. Nossa, eu quero o que essa menina tem. Sabe, chega de ter essas referências de, pô, pra mulher se destacar, ela tem que mostrar a bunda. Pra poder vender a música, ela tem que falar sobre putaria na música. Sabe, pro homem ser reconhecido, ele tem que sair pegando um monte de mulher, tem que ser infiel, tem que ser não sei o quê. Poxa, esse é o tipo de pessoas que vão guiar a sociedade pra onde? Essas pessoas estão guiando a sociedade realmente pro caos. Uau. Não tem outro caminho. Sim. E quando você tem uma responsabilidade como essa, você ainda contou um negócio que pra mim foi fiquei bem surpreso, que você falou assim que, durante o café, que o desafio não é você ir lá e enfrentar as pessoas e falar aquilo que você acredita. Essa até é a parte que pra você se torna mais fácil. O que é o desafio disso que você faz, cara? Porque todo negócio tem um desafio, né? A gente fazia aqui, o desafio é a logística, a agenda, enfim. Pro Nicolas, o que é o desafio de estar na posição que você tá, executando a função que você executa, cara? Cara, eu acho que a luta é contra eu mesmo, assim. Acho que a nossa luta é contra a gente mesmo. Eu me cobro muito, assim, se realmente eu estou seguindo o caminho certo, se eu estou colocando da melhor forma, se eu estou me dedicando realmente para poder me preparar, se está sendo eficaz aquilo que eu tô lutando. Me cobro com relação a ter uma vida santa, a ter uma santidade, porque santidade não diz respeito a você não se sujar. Pode ter certeza que eu me sujo, pode ter certeza que eu peco, mas pode ter certeza também que eu me limpo. Então, eu acho que todos nós, e eu não estou aqui, nunca farei isso, que é pregar uma cultura de perfeição. Sabe, nossa, o Nicolas não deve errar. Pelo contrário, erro muito, sabe, falho muito, peço muito perdão a Deus. Todos nós, né, temos os seus pecados. E acredito que o grande segredo, esse é o grande desafio, é a gente cada vez mais parecer com Jesus. E posso falar, se alguém acha que acordar cedo para ir trabalhar é difícil, fazer isso é difícil, eu concordo que é difícil pra caramba. A realidade do trabalhador brasileiro é insana. Sabe, a pessoa não tem educação, não tem segurança, não tem saúde, pega um ônibus lotado, como eu já peguei várias vezes lá na cabana, lá o 1502, o 1510, pegava o 206, pegava o 21 para ir pra faculdade, pegava o 22 para ir pra faculdade. Tinha que saber o nome de vários, né? Porque se eu perdia um, tinha os outros. E ainda assim, tudo isso não se compara a, de fato, você lutar para se parecer ao máximo com Cristo. O que eu estou querendo dizer? Que, nossa, é uma coisa impossível, é muito difícil. Não. O que eu estou querendo dizer, cara, é que quando você coloca uma meta de ler a Bíblia todos os dias, de você jejuar, de você ter uma vida santa, você não vai enfrentar somente armas naturais. Todo mundo, né, que eu citei aqui, por exemplo, vai enfrentar armas naturais, que é o cansaço, é o desânimo, que é o que todo mundo desgaste, que todo mundo vai enfrentar. Mas quando você joga para um campo espiritual, você ainda vai enfrentar as armas espirituais. Aí que o bicho pega. Pior. Então é isso que, de fato, eu sempre luto. Que eu sei que, além dessa batalha aqui que eu tô vendo esse microfone aqui, tô vendo aqui, há uma batalha espiritual acontecendo. E eu preciso me resguardar quanto a isso. Eu preciso acreditar na Bíblia por completo. Eu não posso ser seletivo. A Bíblia fala que a gente não luta contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Então, cara, se as pessoas não começarem a enxergar isso, pode acontecer duas coisas, né? Ou você ser o maior fracassado de todos, que não necessariamente é fracassar, mas é ter sucesso naquilo que você não foi chamado. Uau. Ou você, de fato,
seguir algo que você nunca quis, que você ainda não tem sucesso, e simplesmente ser a vida quando você olhar para trás e falar, caramba, já passou 5 anos, caramba, já passou 10 anos, o que que tá acontecendo? Por isso que eu faço, sabe? Se eu for me arrepender, eu me arrependo do que eu fiz, mas não do que eu deixei de fazer. Porque, cara, se acordar assim, sei lá, depois com seus 70 anos de idade, falar, putz, velho, eu podia ter dado um gás a mais. Isso eu acho que o cerne do Forjando, cara. Porque um dia, eu lembro que uma grande virada que a gente teve aqui foi quando uma pessoa perguntou, cara, por que eu preciso ter um resultado acima da média? E quando o resultado é a consequência de uma série de comportamentos que você adquire, que você desenvolve. Que você, quando a gente fala de se tornar uma ferramenta, encontrar sua função e executá-la com maestria, a gente está seguindo muito a linha da Ellen White, que foi uma grande adventista, que ela fala o seguinte, os dons e os talentos, eles tinham, na era pré-diluviana, ela tinha 2 objetivos. Era usar os seus dons e seus talentos, para desenvolver um caráter semelhante ao de Cristo, e o segundo era para você ajudar outras pessoas a desenvolver esse mesmo caráter. O grande lance foi que as pessoas começaram a usar isso em prol da exaltação própria. Nossa, veja como eu sou bom em fazer isso, olha só a obra que eu tô criando. Uhum. E aí perdeu-se essa cultura. Quando a gente fala desse encontrar sua função e executar com maestria, é isso. É você tornar essas características semelhantes a de Cristo. Uhum. A etapa do ferreiro é justamente você ajudar outras pessoas. Então é tudo baseado em princípios bíblicos com outras analogias para ficar de forma intrínseca. O Olavo falou algo muito interessante, assim. Ele fala, por exemplo, a respeito de Davi. Não tem ninguém que vai ter uma perfeição quantitativa, ou seja, qualitativa, né? Ou seja, vai ser bom em tudo. Não tem como você ser perfeito em todas as áreas. O que você tem que fazer? Você tem que pegar aquela sua virtude que é boa e você trabalhar tanto nela para que aquela virtude se irradie em todas as outras, inclusive nos seus vícios, nos seus defeitos, nas suas falhas. Então, acho que esse é o grande segredo. Você tem, por exemplo, Pedro. Pedro era completamente estourado, né? Discípulo. Completamente estourado e tudo. Queria defender Jesus e tal. Inclusive, antes mesmo ali da sua morte, né? Ele indo em direção ali, já ia estava no coração de Jesus que ele deveria, de fato, né? E estava chegando o momento de ir para a cruz. E aí Pedro fala, não, Jesus, isso não vai acontecer não. Nós vamos deixar isso acontecer não. Aí, cara, Jesus fala com ele assim, oi? Se fosse hoje, né? Você tá doidão? Falou, não, aparta-te de mim, Satanás. Que eu não tenho parte com você, não. Porque, olha que loucura. Tava uma pessoa que com uma boa intenção de querer falar com Jesus, não, Jesus, nós vamos te proteger e tal. Jesus entendeu isso como, meu amigo, você tá querendo impedir o meu propósito. Uau. Sacou? Então, assim, por mais doloroso que seja, mas era o que o meu pai quer pra mim. Quem é você pra falar que não vai deixar? Quem é você pra falar, sabe? Que tipo assim, não, nós não vamos deixar isso acontecer, por mais da boa intenção que seja. Então, assim, cada um tem a sua personalidade, seus defeitos, suas falhas. Pô, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas ele não só cometeu adultério, mas como colocou Urias, né, para poder ir lá batalhar, para morrer, para poder ficar como se o filho fosse de Urias e não de Davi. E Davi enfrentou consequências pesadíssimas com relação a isso. Então, eu acho que o grande segredo, cara, da nossa vida realmente é a gente ter uma identidade, sabe, para mim, afixada em quem Jesus era. Isso é muito difícil, é muito complicado. E sabendo principalmente que os resultados que você quer que aconteça, vocês falam muito aqui, o podcast chama Forjando Resultados, de que os resultados que você almeja precisam estar alinhados com a vontade de resultados que Jesus almeja. Que é o encontrar a função certa. Não adianta o machado, a marreta ter que querer bater madeira, porque ela foi feita para bater prego. Sim. Então, a função que a gente tem é o que a gente... Sim, e nem sempre atrele resultados a positivo. É isso que eu quero dizer no sentido assim... Porque quando fala resultado, a galera pensa... Dinheiro. Eu digo, matematicamente, pensa do 1 para mais, né? Isso. Só que se você faz uma conta matemática, o resultado pode dar -3. Né? Pode ser um resultado negativo. É um resultado. Então, mas nem sempre também o resultado negativo quer dizer que seja um resultado ruim. Poxa, quando você tem uma equação matemática, você acha o resultado, por mais negativo que seja, é o resultado certo, horas. Sim. Você não vai mudar lá o resultado da sua prova porque... Precisa dar positivo. Porque precisa dar positivo. O que eu quero dizer com isso é que
Hoje, se você quiser entender os resultados e você não compreender que, inclusive, possa vir propósitos na sua vida que demanda dor, que demanda sofrimento e que talvez Deus queira te usar nisso, você talvez vai buscando muito mais um ego, um resultado para si próprio, um status, do que necessariamente um resultado. E quando a gente pensa nisso, a gente acredita nessa preparação, em você se preparar para coisas que Deus vai te dando bênçãos cada vez maiores, justamente porque você está cada vez mais preparado. Como que o Nicolas se enxerga daqui a alguns anos? Hoje você já faz um trabalho expressivo e, obviamente, quando você vivencia isso, você consegue enxergar mais à frente. Hoje, o que que você enxerga? Presidente? O que que você imagina na sua vida, cara? A galera fala isso comigo, mas aquela cadeira ali, eu acho que eu não desejo ela nem pro meu pior inimigo. É uma Uau. cadeira muito pesada. É uma cadeira que eu ouvi isso né, de um ex-presidente, de que, de fato, aquela cadeira ali há um peso muito grande, né? Uma nação inteira ali. E a sua história fica para sempre. Tanto das suas ações quanto das suas omissões. O que eu penso pro meu futuro? Eu me lembro que num retiro da minha igreja, tem um certo momento que você escreve lá seus sonhos, você embrulha, coloca num balãozinho, sobe assim e tal. Você fala, pô, da hora. E eu lembro que eu coloquei, eu quero ser referência, né, no meio cristão e no meio político. E eu acho que... Faz muito tempo isso? Ih, tem muito tempo. Acho que foi tipo 2015, Tá. por aí. E eu acho que eu tenho conseguido ser uma boa referência. E o que eu quero fazer realmente é só potencializar isso, sabe? Então eu tenho alguns projetos, assim como o projeto que eu vou começar dia 1º de julho agora, que vai ser 21 dias de oração pelo Brasil. Chamei muita gente bacana. Vai ser ali no meu Instagram, todo dia, 10 horas da noite. Michele Bolsonaro vai participar, Gabriela Rocha, Fernandinho, muita gente boa que eu sei que tá alinhada com o reino. E tem um projeto também, assim, que eu tô construindo ele para todas as capitais do Brasil. Para todas as capitais do Brasil. A gente, no segundo turno das eleições ano passado, a gente rodou o Nordeste inteiro e foi incrível. Assim, maioria, 90% jovens, todo mundo de verde e amarelo. Pessoal, assim, em grande quantidade. No último dia foi em São Luís do Maranhão, tinha 12 mil pessoas. E foi algo, assim, extraordinário. Então eu tenho esse projeto, já tenho um livro, né, escrito Cristão e a Política, inclusive é best-seller. Tenho a grata satisfação de falar isso, porque realmente foi um trabalho muito dedicado, porque no meio de tanta coisa, a gente escrever um livro, para mim é uma satisfação. Tem o meu curso também, né, que é o Cristão e a Política, porque tem pessoas que recebem o ensino de um jeito diferente, né? Uns gostam de ler, outros gostam de assistir, tudo bem. E para questões de carreira política, eu acho que nem sempre é desejo, tá? Muitas vezes é dever. Tá. Pode Uau. pergunta pro Bolsonaro. Fala, Bolsonaro, Você gostaria? Você gosta? Não. você gosta? Não, mas tem que fazer. Tem que ser feito. Se não fosse ele, a gente passaria a pandemia com 2 comunistas à frente. Então, todo mundo tem o seu propósito. Então, assim, eu não fico alimentando nada no meu coração que não venha do céu, sabe? Eu falar assim, muita gente fala comigo, pô, você vai ser o próximo presidente, vai ser o próximo presidente. Primeiro que eu acho que tem uma trajetória muito grande até chegar lá, sabe? Absurda, muito grande mesmo, de aprendizado, de maturidade, um monte de coisa. E também eu vejo que aquilo que meu pai sempre me dizia, né? É melhor você estar pronto e não ter oportunidade do que ter oportunidade e não estar pronto. Então, Uau. eu espero, né? Eu espero que se algum dia isso chegar até a porta, né, Você da minha esteja vida, preparado. que eu consiga abrir e estar preparado. Cara, e um dia eu tive lá na igreja do Luiz Hermínio e ele falou um negócio que me marcou assim até hoje, assim, isso já faz uns 4, 5 anos que eu tive lá. E ele falou assim que foi bem na época, cara, eu acho que foi a primeira vez que ele tinha chamado pra ir encontrar o Bolsonaro lá em Brasília. E eu lembro que ele falou assim que ele tava crescendo muito digitalmente, tava ouvindo muitas pessoas e acaba que a fama chega junto e tudo mais. E ele falou que quanto mais famoso, quanto mais reconhecido ele era, mais ele precisava se humilhar para que ele conseguisse se manter no lugar certo. E naquele dia eu entendi, cara, que não tinha a ver com você levar uma mensagem para alcançar inúmeras pessoas, mas era, apesar de alcançar inúmeras pessoas, você continuar levando a mensagem que você deveria levar. E eu falei assim, cara,
isso é muito profundo. Sim. Quando você vivencia uma situação como essa, de você ter todas essa... Deve chegar muita oportunidade, deve chegar muita gente, muita influência, muito acesso, enfim. O que mais você tem que abdicar, cara? Que mais dói, assim, no Nicolas? Que o Nicolas, cara, eu preciso abdicar disso pra continuar seguindo o caminho certo, cara. Cara, eu acho que, assim, muito da minha vida privada, né, acaba indo pro ralo mesmo. De você realmente não poder fazer coisas que você antes amava fazer. Por exemplo, hoje eu não consigo mais estar todo final de semana com a minha família, né? No almoço de domingo, não consigo estar ali tão presente também na minha igreja. Já não consigo ter os momentos mais, assim, com os meus amigos, né, lá de BH, de falar, vamos tomar um açaí, vamos, sabe? Vamos trocar ideia. Então isso acaba pesando porque eu sou um cara de relacionamento, sabe? Eu sou um cara que eu gosto de... Pode ser para não fazer nada. Entrar dentro do carro, colocar uma música e ficar rodando e conversar. Mas eu gosto disso, sabe? Isso acalma minha alma, isso faz eu dar uma desligada de tudo que a gente passa. Então acho que essa falta da sua liberdade, falta de privacidade acaba pesando. É a coisa mais... E assim, acaba que uma vez que você passa a ser conhecido, com poucas coisas na vida, você não consegue voltar atrás. Tipo, a grana você consegue ficar rico e depois ficar pobre. Você consegue, sei lá, ganhar peso, perder peso. Mas uma vez que você é conhecido, você não consegue fazer com as pessoas te desconhecer. Tipo, não me desconhece. Não. Só hoje é esse final de semana. Isso, então, ou seja, não dá. Mas assim, não reclamo da minha vida, pelo contrário. Essa foi a sua missão. A minha missão, tenho uma boa família, tenho uma boa base, né, com a minha esposa também, graças a Deus, uma pessoa assim, que isso, eu orei demais. Ela não é só linda por fora, não, ela é linda por dentro também. E a gente vai caminhando e vai gerando forças com relação a isso. Você me falou a respeito aí do Luiz Hermínio, eu lembrei de algo aqui, que ele fala sobre quanto mais você fica exposto, mais famoso, etc., mas você precisa retomar para, né, colocar seu pé no chão. E, se eu não me engano, foi Billy Graham, que isso, assim, para mim foi muito forte. Que ele um dia tava ministrando e tal, tudo mais, Parapororô, acabou, quando ele desceu, veio uma senhora, falou com ele assim, Deus falou para mim que não sei o que, Parapororô, que você é o melhor pregador que existe. Ninguém prega igual você. Você é muito bom e tal. Não tem ninguém que prega como você e tal, tudo mais. O Billy Graham ouviu. Falou assim, Deus falou comigo que o diabo ia falar isso comigo quando acabasse o culto, sacou? Então, assim, a gente tem que realmente estar muito atento, porque o diabo é aquela coisa, né? Fica ao seu redor buscando o que possa te pegar. Aí vai jogar um negocinho aqui, não deu certo. Ele vai trocando, cara. É chefe de cozinha. Chefe de cozinha do capeta. Às vezes é um banoffee, às vezes é um bolo de cenoura. Tem um chefe jacan, tem um chefe jacan e tem um chefe satã, entendeu? Ele fica vendo, gostou, então toma mais, entendeu? Gostou de um banoffee, dá mais pra ele. Então, assim, o diabo é esperto, cara. Ele conhece muito mais que a gente sobre tudo. Ele tá aí desde que o mundo é mundo, então pensa. No tanto que ele não sabe o quanto que a gente Tá muito à frente da gente em termos de entender claro. o que... Olha a quantidade de almas que ele já... Que almas que ele teve de experimento pra poder ver o que dá certo e o que dá errado. Então, assim, ele já tentou de tudo. Tudo. Então, e ele sabe que existem algumas coisas que pressionam mais do que as outras. Ele não consegue entrar na nossa alma, tocar e mudar. Mas a Bíblia fala sobre dardos, né? É como se fosse basquete, pô. Quando você está longe de Deus, quando você está distante, né, do próximo de Deus, distante do diabo, ele não consegue acertar ali a cesta. Mas quando ele vai aproximando, bicho, fica mais fácil. Cada vez mais fácil. Ele só joga e acerta. Uau. Isso que são os dardos que a Bíblia fala, né? Sim. Antes era difícil acertar uma coisinha, agora tá do meu lado aqui, na frente. Engole aí, toma Uau. aí. E, irmão, até pra gente caminhar pro final aqui, pra dar o seu horário, o que o jovem, cara, que quer seguir esse caminho, que tem você como uma referência, uma inspiração nesse sentido, nessa direção, que característica, que habilidade, o que ele precisa desenvolver para ele conseguir ter êxito e conseguir contribuir nessa obra que você vem desenvolvendo? Cara, não terceirize o seu propósito para ninguém. O que eu mais vejo nas pessoas é isso. Quero me lançar alguma coisa, mas se eu não tiver o apoio de tal, eu não consigo. Porque eu quero fazer um programa social. Mas aí eu preciso de você, tá? Mas eu preciso fazer uma empresa. Poxa, mas aí divulga pra mim que senão eu não vou conseguir. Não atrele nem o sucesso, nem o fracasso do seu propósito a alguém. Poxa, eu tive apoio de pessoas, como o do Bolsonaro, na minha campanha pra vereador. O presidente da República apoiar um vereador, fiquei felizaço. Mas se ele deixasse de me apoiar, eu ia dar o mesmo gás e mais, porque aí eu ia ter que correr atrás, mais ainda.
Mas assim, não atrele, sabe, seu sucesso ou fracasso a outras pessoas. E assim, tenha coragem, sabe, tenha persistência naquilo que você acredita. Poxa, hoje qualquer vento que bate, a pessoa, ai, não, tem 10 pessoas me xingando. Putz, tipo, tem gente que tem um perfil fechado e não aguenta uma negativa nos stories. E eu digo isso em tudo, até mesmo talvez com a sua própria família, com o seu amigo, com a pessoa que está do seu lado. Você tem que ter uma firmeza de falar assim, cara, eu acredito nisso aqui. E o mundo só vai, cara, só muda de tempos em tempos de pessoas incomuns. Ninguém comum mudou o mundo. Poxa, Winston Churchill. Se não fosse o Winston Churchill, os caras teriam feito um pacto com Hitler. E ele falou, aí teve um dia que ele bateu na mesa e falou assim, poxa, quantos mais ditadores a gente vai ter que bajular? Quantos mais tirânicos a gente vai ter que negociar? Sim. Vamos pro pau, vamos pra cima. Aí você chega e me pergunta, por exemplo, um Ayrton Senna, que o cara teve que correr lá a corrida inteira só com uma marcha. A mão do cara não conseguiria nem segurar o troféu. Isso é comum? Isso é incomum. Aí você fala pra uma pessoa hoje, olha, você vai ter que fazer isso. Não, não está dormindo. Não vai ficar assim. Meu irmão, você vai ficar pra história. Você vai mudar o rumo das coisas. A Serena Williams, né? E a Venus Williams lá. O pai dela, pra mim, vejam esse filme, Criando Campeões. O pai dela, ela era o maior incentivador e ficava, não, você tinha que fazer isso, você tinha que fazer aquilo, porque ele lia as revistas sobre tênis. E aí ele chegava lá nos técnicos e os técnicos, poxa, renomados e tal, tudo mais. E ele chegava e falava assim, não, você tem que fazer assim, ó, sua perna tem que estar assim, porque eu vi eu li, eu sei que eu tô falando. E, cara, ele ficou em cima. Resumindo, as duas filhas dele se tornaram as maiores tenistas do mundo. Vieram de uma família humilde, com vários filhos, etc e tal. E quando você tem isso dentro de si, é o que o Salim Matar disse num vídeo, até postei dias atrás. Você vai perceber que o empreendedor, assim como o sonhador, assim como a pessoa de propósito, acaba que você vai ouvir bons conselhos, você vai ouvir maus conselhos, e você vai rejeitar bons conselhos, você vai rejeitar maus conselhos também. Por quê? Porque você tem um trem muito forte dentro de você, cara. Uau. Você tem uma coisa dentro de você que você fala assim, não, meu irmão, eu tô certo, eu vou conseguir, sabe? Porque se você ouvir todo mundo, você vai acabar no mesmo lugar, porque tá todo mundo só olhando pro mesmo lado. Então, assim, não terceirize o seu sucesso nem fracasso pra ninguém. Tenha coragem e persista. Porque aquilo que a gente faz agora nem sempre é reconhecido agora. E mesmo que não tenha reconhecimento agora, o importante é sempre fazer o certo. Até porque Jesus, na época dele, era taxado por muitas pessoas como um louco. Nossa, eu posso falar, poxa, olha lá o resultado de Jesus, morreu. Entendeu? Uai, sim. Esse era o resultado mesmo, poxa, ressuscitou. Mas olha o que ele teve que passar. Uau. Entendeu? Então, assim, na época, por exemplo, de Lutero, por exemplo, na época de Martin Luther King, na época de todos esses caras, pode ter certeza que eles eram considerados loucos. Pô, irmão, tá doido. Estados Unidos é Estados Unidos desde que mundo é mundo. Não vai acabar isso, não. Não vai acabar essa divisão de branco e negro, não. Não adianta. As escolas já estão com bebedouro dessa forma, os ônibus já estão dessa forma, vai ter que mudar muita coisa. O cara falou, opa, peraí. E uma coisa que eu descobri recentemente agora, cara. O Martin Luther King, não sei se é verdade porque tá no filme, mas eu acho que porque depois mostra lá o papel do cara. O Martin Luther King, ele tava lendo um discurso, ele tava lendo um discurso, ele começou a sentir que as pessoas, né, não estavam se engajando, ele foi e improvisou. E lá saiu, I Have a Dream. Discurso. Ou seja, se ele tivesse seguido quem escreveu ali o script, a gente nunca teria um dos maiores discursos da humanidade, cara. Uau. Que é, eu tenho um sonho. Uau. E, inclusive, também, uma das coisas que a gente aprendeu com a experiência, eu tinha lido isso, inclusive com a Ellen White também, mas quando a gente experiencia, se torna muito mais palpável. Em alguns momentos da nossa vida, algumas coisas que tentarmos fazermos com as nossas forças, elas não darão certas. Porque se dessem certas com as nossas forças, a gente ia cometer o grave erro de achar que o mérito é nosso. Então, algumas coisas precisam ser feitas de algumas maneiras que não tem explicação. Sim. Porque é só dessa maneira que a gente vai entender o quão presente Deus esteve nesse momento. Então, aqui a gente vivenciou isso desde a primeira entrevista, da gente não conhecer ninguém,
Desde a gente não saber como as pessoas iam vir até aqui. E desde a primeira entrevista, tudo foi provido. E quando as pessoas perguntam qual é o motivo, eu sempre pergunto, você quer um motivo racional ou você quer a verdade daquilo que tá acontecendo? Ah, cara, é verdade. Não sei explicar, cara. É Deus. Boa. Porque não importa a força que eu fizesse, cara. Uhum. A gente não ia conseguir ter acesso às pessoas que a gente teve. A gente não ia conseguir trazer as pessoas que a gente teve. A gente não ia ter conseguido crescer na velocidade que a gente cresceu. Então eu quero te agradecer porque você faz parte dessa obra, por você ter demandado o seu tempo para contribuir com esse propósito. Eu acredito que é o início de um trabalho que a gente quer desenvolver, que a gente quer impactar. A gente acredita que a gente pode mudar a cultura de um país através da educação. A gente acredita que levar essa boa mensagem, esses princípios e esses valores é o que de fato cria-se uma mudança genuína, porque é muito comum hoje você... A pessoa, isso aqui faz sentido e amanhã ela já não faz mais. Sim. Então não é uma mudança genuína. Então obrigado por participar disso. As portas do Forjão estão abertas para você. Conta com a gente, tá? A gente tá junto nisso, porque mais difícil do que a gente executar uma obra é a gente achar boas ferramentas para nos ajudar a executar essa obra. Boa. Então, conta com a gente. E a gente tem a última pergunta, que é a única pergunta que a gente faz em comum em todas as entrevistas. Inclusive ficou famosa porque o Muzi nessa mesma pergunta chora muito e enfim. Mas antes de eu te fazer essa pergunta, vou aproveitar que você está aqui e vou pedir para você pedir para as pessoas se inscreverem no canal, porque cara, eu já faço isso há 100 episódios, Boa. mas as pessoas não me escutam muito. Ah, esse é o 101? Não, esse é o 100, esse é o 100 episódios. 100 ou 101? Acho que é o 101. Tava lá 101. Então é o 101. Mas a gente vai alterar a thumb, Porque o episódio de ontem, que era o 100, ele foi gravado, então ele vai ser passado no domingo. Ah, tá, então entendi. hoje é o episódio 100, não, olha então isso. show de bola, então. Galera, então, poxa, se inscreva aqui, né, no Forjando Resultados. Realmente eu pude perceber aqui que, né, é muito mais do que um podcast, de fato. São pessoas que querem ter relacionamentos, né, com pessoas boas, que querem passar isso também para você. E a gente não pode subestimar o poder do discurso, o poder da fala, o poder de um diálogo, né? Foi através de diálogos, de fábulas, de palavras que tudo se fez. Inclusive, até mesmo tudo que há foi feito através de verbo, através de falar, que haja luz. Então, né, que vocês se inscrevam aí, porque eu tenho certeza que, poxa, daqui vai acontecer muita coisa boa e muita gente boa vai vir aqui também. E agora que eu sei que você é competitivo, eu vou usar a palavra que provavelmente vai mexer muito com você, que é eu duvido, Nico. Eu duvido. A partir de agora eu topo qualquer coisa. Eu duvido Qualquer que você retorne aqui mais vezes pra gente ter mais conversas Não, como essas. Isso aí é tranquilo. E a gente levar isso pra mais pessoas. Bom, a última pergunta é a seguinte. Imagine que hoje é seu último dia de vida e você precisa deixar uma mensagem pras pessoas que te escutam. Só que você só tem direito a uma mensagem. Então, olhando pra aquela câmera, você vai dizer o seguinte, qual a mensagem você escolhe pra deixar no seu último dia de vida, cara? Caraca. Eu tava com um problema de coração esses dias aí, cara. Eu espero que... espero que não gente, seja... é só uma fábula, é só uma metáfora. É só uma fábula, deixando claro, Deus. Se acontecer qualquer coisa, a gente não tem nada a ver com isso. É somente uma fábula. Eu acredito que o grande segredo que eu possa passar nesses meus 27 anos aí de vida é de que vale a pena estar em comum acordo com a vontade de Deus. Não um Deus longe, não um Deus genérico, não um Deus abstrato, mas um Deus amigo que está com você por aquilo que você passa e aquilo que você sente. E nunca jamais é motivo de falta de orgulho, motivo ruim você dar um passo para trás. Pelo contrário, eu acho que eu aprendi a ter muita coragem a fazer o certo, mas a também ter coragem para poder dar um passo atrás e falar, opa, tô indo pelo caminho errado. Vale muito a pena poder dormir em paz, vale muito a pena você pedir desculpa, vale muito a pena você pedir perdão, vale muito a pena você pensar que toda ação sua tem uma consequência muito maior do que a sua própria ação. Como o plantio, você planta um milho, vai crescer uma espiga. E não há nada melhor, de fato, do que colecionar momentos bons. Momentos em que você pode chorar, você pode ficar alegre ali com a sua família, com a sua esposa, com seus amigos.
E o grande, de fato, né, segredo da vida, quando a gente para pensar nos melhores momentos dela, é realmente momentos que não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com o seu status, mas pelo contrário, momentos que vão te dar uma palpitação no seu coração tão boa que você vai falar, cara, como eu gostaria de viver isso aqui eternamente. E graças a Deus, né, que Deus deu uma possibilidade de sermos seres eternos. Por isso que quando a gente fica assim, sabe, tá faltando algo na minha vida, é porque a gente não foi feito para essa terra aqui, sabe? Seja intenso, seja corajoso, sabe? Tente todos os dias realmente ser um pouco melhor, porque eu tenho certeza que aquilo que a gente faz aqui ecoa para a eternidade e a gente precisa permanecer firme. Uau. É isso aí. Bom, uma aula agora, que mensagem. Foi quase um I Have Dream. Exatamente, quase. Conta com a gente. Obrigado, mano. Adorei te conhecer pessoalmente. Tenho certeza que a gente vai desenvolver muitas coisas juntos aqui agora. Amém. E, Ferreiros, eu queria agradecer a sua audiência, a sua participação aqui. Para você que chegou agora, seja muito bem-vindo a esse canal, que está preocupado de fato em a gente trazer bons conteúdos, boas ferramentas, boas pessoas, boas referências para que você consiga transformar todo aquele potencial que você tem dentro de você em potência de fato. Porque eu acredito que o pior sentimento que a gente pode ter em vida é a gente chegar lá na beira da morte e a gente descobrir que a gente poderia ter feito muito mais daquilo que a gente fez. Nada pode ser pior que o sentimento de impotência e desperdício. Então seja muito bem-vindo. Estaremos aqui todos os domingos, todas as terças-feiras e todos os dias a mais que a gente precisar estar aqui para trazer um bom conteúdo para você. Fique com Deus, um ótimo final de semana para você. Um beijo e até o próximo episódio.